Olha aqui, ó. Eu queria fazer algumas perguntas para você hoje, rapidinho. Quem aqui, essa aqui você não precisa responder alto não, quero só que você pense. Quem aqui ora antes de tomar uma decisão importante? Você ora antes de tomar uma decisão importante? Segunda pergunta. Essa aqui eu quero que você levante a mão se já aconteceu com você. Você já pediu conselho ou orientação para alguma área da sua vida, para algum pastor ou líder aqui da igreja? Quem já fez? Pastor, eu já pedi conselho, já tive atendimento. Você já pediu alguma vez na vida conselho, orientação para alguém aqui na igreja? Levanta a mão bem alta assim, deixa eu ver. Ótimo, pode baixar a mão. Quem aqui conseguiu receber essa orientação e esse conselho alguma vez na vida de mim? Deixa eu ver, levanta a mão. Não de um pastor, mas de mim. Pastor, eu tive atendimento com o senhor já e eu já recebi conselho. Deixa eu ver, alguém? Tá, algumas pessoas, beleza. Quem aqui já ouviu alguma pregação minha, já que não teve um gabinete pessoal? Ou de ensino, ou de família, ou de finanças, ou de casamento, que te ajudou e até mudou a história da sua vida? Teve alguém aqui que já ouviu alguma pregação minha, alguma coisa que mudou a sua vida, te abençoou? Ótimo. Quem aqui já recebeu alguma coisa pelo correio? Uma carta, você pediu na Mercado Livre, qualquer coisa, você recebeu pelo correio, já recebeu? Tá bom também, pode baixar. Última pergunta aqui, penúltima. Quando o carteiro vem com a encomenda para você, você quer saber se ele é branco, preto, alto, baixo, feio, bonito, educado, grosso, gente boa? Ou você se interessa em receber o que é a sua encomenda, o que é do seu interesse? Você quer o quê? Não, pastor, eu só aceito a minha encomenda se o carteiro for branco. Só aceito a minha encomenda se o carteiro for preto. Só aceito a minha encomenda se o carteiro for alto. Você está preocupado com isso quando você recebeu uma encomenda? Fala a verdade. Você já pensou assim, carteiro, correio? Ah, não. Cara feio. Não vou lá pegar, não. Ou então, não tem mulher para entregar, não? Só homem? A gente preocupa com isso, irmãos? Não. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou dizer algo muito importante para você, muito importante. E eu queria pedir para você me ouvir até o final. Por quê, pastor? Porque algumas mentiras foram faladas para nós e essas mentiras não podem continuar ecoando. Quais são essas mentiras? Primeira mentira, que crente, que pastor não pode, não deve falar de política. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Quando uma pessoa como eu, que sou pastor, falo na sua vida, pastor, estou precisando de um atendimento para o meu casamento, estou precisando de um conselho para a minha vida financeira, estou precisando de ajuda na minha vida espiritual, eu estou precisando, pastor, de uma oração. Pastor, por que um pastor pode aconselhar você, pode orar por você, pode dirigir sua vida espiritual e etc., e não pode falar sobre política? Qual é a lógica nisso? Nenhuma lógica nisso. Não, você pode falar qualquer assunto, menos esse assunto. Não, eu posso falar de sexo. Tem gente que acha que o pastor e a igreja não pode falar de sexo. Você não acha isso completamente maluco? Eu sei que a cabeça da nossa igreja de Brasília tem igreja, tem um pastor que foi expulso de uma rádio em Macapá, porque ele anunciou assim, gente, tal dia o pastor Ricardo vai estar aqui falando sobre sexo para casais na Igreja Assembleia de Deus, Esconderijo do Altíssimo. O pessoal da rádio falou que, porque ele falou que eu ia falar, anunciou, ele estava expulso da rádio. E eles acham que isso é santidade, que isso é de Deus, que isso é certo, que isso é sério. Esse pessoal que expulsou o pastor da rádio foi lá assistir o culto para ver o que eu ia falar. Quando terminou o culto, eles queriam tudo que eu fizesse a noite hot na igreja deles. Mas o pastor agiu na carne, o pastor ficou com raiva, agiu na carne, não deixou os pastores ficar perto de mim. Não deixou. Não, você não vai falar com ele, não. Não, ele não pode, não. Não, ele já entrou na salinha ali. Eu nem sabia que os pastores queriam me falar comigo, não sabia do problema. Depois falou, pastor, quero te confessar que eu pequei mesmo, porque eles me expulsaram da rádio, dizendo que não podia falar de sexo. Depois vieram ouvir a palavra, viu que é boa e queriam levar na igreja deles. Também, nada disso. Falei, faz isso não, rapaz.
as ovelhas vão deixar de ser abençoadas, de aprender sobre sexo biblicamente, do jeito certo, por causa disso. Então, do mesmo jeito que tem gente que acredita que não se pode falar, que um pastor não pode falar de sexo, acredita que um pastor não pode falar de dinheiro, não pode falar de política e por aí vai. E, na verdade, irmãos, qualquer um de nós pode falar de qualquer assunto, porque nós estamos num país livre. O que eu não posso fazer é obrigar você a fazer qualquer coisa. Não posso obrigar você a fazer sexo, não posso obrigar você a não fazer sexo, não posso obrigar você a votar em quem eu quero que você vote, não posso proibir você de votar, não posso dizer que se você votar em fulano de tal, você está amaldiçoado, porque a nossa nação é uma nação livre, de voto livre. Agora, por que eu e pastores sérios do Brasil, como vou citar alguns exemplos, Luciano Subirá, Cláudio Duarte, Laudejair Guerra, Eibe Uber, Cote, JB Carvalho e centenas de pastores sérios, que têm fruto, que têm nome na nação, por que todos esses pastores, Bola de Neve, Assembleia de Deus e etc., todos estão apoiando o mesmo candidato? Que uma minoria, que nem é conhecida e nem é respeitada na nação, não apoia o mesmo candidato. Por quê, irmãos? Como nunca, esse posicionamento político, ele vai determinar o futuro do país, o futuro dos nossos filhos e a liberdade do evangelho. Veja, eu não estou falando que vai determinar o evangelho, porque o evangelho, independente de qualquer coisa, vai avançar, mas ele vai determinar a liberdade do evangelho. Essas coisas estão correndo um perigo que você talvez não faça ideia. Se você não é politizado, se você não estuda, se você não lê, você não tem ideia. Essas eleições, elas não têm nada a ver com nenhuma eleição que aconteceu na nação até hoje. Essas eleições, elas são literalmente vida ou morte, ou vai ou racha. Essa é a visão de todos os pastores que eu citei e outros, e por onde tenho passado no mundo e ouvido profecias acerca do Brasil. Creio que esse é um tempo do Brasil viver todas as promessas que recebeu de celeiro missionário, de prosperidade, de primeiro mundo. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Hoje, as pessoas ainda querem ir para a Europa e para os Estados Unidos. Se nós fizermos a coisa certa aqui, irmãos, o Brasil vai se tornar um lugar onde as pessoas vão querer vir para cá, morar aqui. Você vai ver imigrantes vindo para cá, aqui vai se tornar lugar de refúgio, vai se tornar primeiro mundo, nós vamos viver a promessa tanto de avivamento quanto de prosperidade financeira. Então, o que acontece, queridos? Eu queria dar alguns conselhos para você em relação a essas eleições. São conselhos, assim como o que eu acabei de pregar é apenas uma instrução, cada um faz se quiser. A primeira instrução que eu quero dar para vocês é, em nome de Jesus, vote. Em quem, pastor? Vote. Em quem você quiser. Só não vote branco e nulo. Por quê? Porque se você não votar, e eu vou passar um videozinho que você já deve ter assistido, se não você vai assistir, se você não votar, alguém vai escolher por você quem vai te governar. Então, escolha alguém, analise os candidatos e fala assim, nossa, eu amo esse candidato aqui, eu vou votar nele, é a minha realização e felicidade de votar nesse aqui. Ou então, pastor, todos para mim são um lixo. Eu tenho ouvido muita gente que odeia o candidato A e não gosta do candidato B. Pastor, eu não suporto Lula, porque na verdade quem tem chance hoje é Lula e Bolsonaro, né? Não suporto Lula e não gosto do Bolsonaro, então não vou votar em nenhum. Não faça isso. Se você não gosta de nenhum dos dois, você tem que analisar qual é o menos pior. Qual é o menos pior? Porque eu tenho que votar, eu tenho que exercer cidadania, eu tenho que escolher quem vai me governar. Repito, porque se eu não escolher, das opções que tenho, boa ou ruim, achando ruim ou achando bom, são as opções que tem. Tem outra? Não tem. Ô pastor, eu queria que fosse o senhor lá, que eu ia votar feliz. Pois é, mas eu não estou lá. Queria que fosse meu pai, porque ele é um cara que eu votaria sim. Meu Deus do céu, ele é o cara. Pois é, mas ele não está concorrendo. Quem é que está concorrendo? É o Ciro, é
a Tebet lá, é o outro lado novo, é o Lula, é o Bolsonaro, e no final, se tiver segundo turno, quem vai estar lá é o Lula e o Bolsonaro. E agora só sobrou esses dois. Vote. O meu conselho para você é vote, número 1. Número 2, ore pedindo direção a Deus. Não escolha, ore, Senhor, quem que eu devo votar? Me dá um sonho, dá uma palavra, fala comigo. Se eu estiver escolhendo errado, se eu estiver sendo enganado no meu voto, por propaganda, pela boca do presidenciável que está concorrendo, não deixa eu errar, não deixa eu enganar, não deixa eu ser responsável por uma decisão que vai destruir meu país e a liberdade do Evangelho. Eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero ouvir a tua orientação sobre o voto que eu vou fazer. Ore sobre essa decisão, porque ela é muito, sempre foi, mas mais do que nunca, ela é muito importante, muito importante. Terceira coisa, tem muita gente se posicionando politicamente agora que nunca se posicionou, e não esconde isso, e já falou isso. Luciano Subirá, por exemplo, nunca se posicionou politicamente, ele fala isso. Ele só se posicionou, e ele disse que por direção de Deus, em 2018, e está se posicionando agora na eleição de 2022. Nunca ele falou de política, zero. Agora, quem é aqui? Eu tenho, por exemplo, a Vera, que é aqui da igreja, desde quando a igreja abriu. Então, a Cibele, eu vou citar a Vera aqui, que talvez é a mais antiga, não sei. Sempre eu me posicionei politicamente. Eu não estou na moda, irmãos. Eu não estou no momento Lula, Bolsonaro. Há 25 a 30 anos atrás, eu me posiciono politicamente. Eu falo de política, inclusive aqui na igreja. Eu não estou falando o que estou falando agora só por esse momento. Eu já falava, o meu discurso de hoje, ele é o mesmo de 30 anos atrás. E qual é o discurso que o senhor fala hoje, pastor? Que o senhor falava há 30 anos atrás e que a Vera, que está aqui há 23 anos, já me ouviu falar, por exemplo. Qual é esse discurso que você fala? Não vote, não estou falando de nome, pode ser João, Pedro, Marco, Antônio, quem for. Fecha a porta, por favor, aí. Fecha a portinha, por favor. Não vote em ninguém, de lugar nenhum, que apoia ideologia de gênero, liberação das drogas, aborto, controlar pastor, controlar meios de comunicação. Não vote em partidos de ideologia anti-Deus, anti-igreja e anti-família. Quais são os partidos anti-Deus, anti-igreja e anti-família? Qualquer partido comunista ou socialista é anti-Deus, anti-igreja e anti-família na sua ideologia. As pessoas da base desses partidos não sabem disso, mas a base desses partidos é anti-Deus, anti-igreja e anti-família. Onde esse sistema foi inserido, a igreja foi destruída e perseguida. Você está entendendo? Então, quem é a pessoa que está apoiando ou que está concorrendo nesse partido? É o João. Não vote no João. Quem é a pessoa que é a favor da maconha? É o Pedro. Não vote no Pedro. Mas ele é meu amigo, mas ele é bom para os pobres. Mas não interessa. Ele tem uma pauta anti-Deus, anti-igreja e anti-família, anti-cristianismo. Então, dos candidatos que estão aí, apesar de não ser o carteiro dos seus sonhos, o que entrega a encomenda que eu espero, eu sei quem é. Então, eu gostaria de receber uma encomenda de um carteiro educado, de um carteiro bonito, de um carteiro que chegasse como eu quisesse, né, agradável. Mas o carteiro que me entrega lá, pastor, ele não dá bom dia, ele é bruto, ele é esquisito. Pois é, mas ele tem a encomenda que eu preciso. É a encomenda a favor da família, é a encomenda a favor da igreja, é a encomenda contra o aborto, é a encomenda contra o crime, é a encomenda contra a ideologia de gênero, é a encomenda contra tudo que não presta. Então, o carteiro, ele é esquisito, mas ele tem a mesma pauta que a Bíblia diz para eu ter. Então, um verdadeiro cristão, irmãos, ele sabe pelo menos em quem não votar.
Então, você pode ver quem que você vai votar, mas tem que saber, pelo menos, quem não votar. Então, eu não vou votar, e aí você tem que ver. Um dos candidatos, por exemplo, apareceu abraçado com um cara que a proposta dele é a liberação da maconha. O meu candidato jamais faria uma coisa dessa. O outro candidato falou que tem que ter aborto, que tem que liberar o aborto. O meu candidato é contra o aborto. O candidato falou que vai colocar padre e pastor no seu devido lugar. O meu candidato dá liberdade para todas as religiões. O outro candidato falou que tem que liberar tudo que é ideologia de gênero e o kit gay das escolas. O outro candidato falou que não pode ensinar sexualidade para criança, que a criança não é hora de saber sobre isso. Então, ainda que esse candidato não seja crente, e ele não é, vá para o inferno se morrer hoje, que vai, se morrer hoje vai, ele pode não ser, não é mito para mim, não é meu mito é Jesus, mas ele é o candidato que entrega com cara feia o pacote que eu preciso para a nação, para os meus filhos, para os meus netos e a favor do cristianismo. Então, eu sempre digo isso, quem apoia o comunismo ou o socialismo não entendeu, ou um ou outro. Ou não entendeu o que é comunismo, ou não entendeu o que é cristianismo. Eu lamento, uma pessoa que faz, um cristão que diz Jesus é o meu Senhor e Salvador, vai lá e vota num candidato de esquerda, ele não entendeu ou o esquerdismo ou o cristianismo. Ele está confuso sobre uma das coisas. Então, muita gente me pediu, muita gente mesmo, até mais do que o normal, me pediu quais são... passa o vídeo, mas espera aí, me pediu quais são os meus candidatos. Pastor, cadê a colinha? Pastor, o senhor estuda mais, o senhor sabe mais. Aqui mesmo na igreja agora, eu estou vendo pelo menos 6 ou 7 pessoas de cabeça que eu vi que me pediram, fora a minha família toda, que já falou, pai, nem sei qual é o número. A minha esposa fala o nome do nosso candidato a deputado federal, errado, meu Deus do céu. Pronto, com o número certo. Então, a Maírla não estuda isso, não sabe isso. Ela fala, amor, e aí? Eu falo, amor, esse aqui, ó, tem as pautas que vão ser a favor da família, a favor da igreja, a favor de Deus. E espero que a função desse pessoal é prosperar a nação, abençoar o povo, a cidade. Né? Quem me conhece, porque talvez você está aqui hoje há 1 ano, 2 anos, eu estou aqui nessa igreja há 23 anos, estou em Brasília há 47 anos, estou no Evangelho há mais de 30 anos, no ministério há mais de 25 anos. Eu não caí de paraquedas aqui. Nunca uma pessoa da minha família ocupou um cargo político, um emprego político. Essa igreja não tem um tijolo de político, um dinheiro de político, não fizemos um evento com político. E o candidato a deputado federal que a gente está apoiando sentou na frente de todos esses pastores aqui e falou: só 2 pastores em Brasília me apoiaram sem me pedir nada. O pastor Ricardo, e citou o nome do segundo pastor. Porque eu não quero nada. O candidato que nós apoiamos na eleição passada fez uma coisa errada, nada mais, foi votar a favor da prisão lá do Daniel Silveira. E como eu não devo nada a ninguém, eu liguei para ele e falei: candidato, deputado, deixa eu te falar uma coisa. O senhor votou a favor da prisão do Daniel, contra a liberdade, eu quero te pedir uma gentileza. Se você precisar de mim para orar pela sua família, abençoar seu casamento, conversar de Jesus, estou às ordens. Nunca mais me procure para falar de política na sua vida. Você não é bem-vindo para falar comigo sobre isso. Eu estou excluindo seu número do meu telefone, porque eu não preciso te procurar. Se você um dia precisar, eu estou às ordens. Já pediu para 500 pessoas para conversar comigo, pedir perdão. E nananana. Por que eu tratei ele desse jeito, falei desse jeito, está sendo gravado. Não tem nada para esconder. Por que eu tratei o deputado Júlio César desse jeito? Por quê? Porque ele não me deu dinheiro, não me deu cargo, e eu não devo nada para ele. Entendeu? E para nenhuma pessoa que apoiamos ou apoiaremos. Tem gente que eu vou apoiar que nem sabe que eu vou apoiar. A senadora, a candidata ao Senado, Damares, já quis me encontrar não sei quantas vezes. Eu falei: não precisa me encontrar, não perca tempo em me encontrar, porque meu apoio já é seu. Eu não quero nada, não preciso de nada, não preciso nem conversar, nem jantar, nem nada, porque eu não preciso estar com eles, eu não preciso do dinheiro deles, nada. Agora, amanhã, como acontece, pastor, aqui agora aconteceu ontem à noite, minha esposa está com um pedido de ressonância dentro do hospital há 1 ano e meio e não resolve. Amanhã, 14h,
está sendo resolvido o problema dela. Por quê? Porque tem um deputado que a gente apoiou e que vai resolver o problema dela. Então, isso acontece. Não é para mim, é para alguém aqui da igreja. Entendeu? Então, deixa eu mostrar o primeiro cartazinho. Então, quem quiser saber a minha cola no primeiro turno, essa é a minha cola no primeiro turno. A gente vai apoiar o Gilvan Máximo para federal, o pastor Daniel de Castro para distrital, a senadora Damares, o governador Coronel Moreno e o presidente Jair Bolsonaro. Essa é a minha opção, melhor ou menos ruim para o governo da nação e para o bem da liberdade do evangelho e das futuras gerações. Pastor, alguém aí pode decepcionar? Obviamente, claro que pode. Como é que eu vou saber? Mas eu tenho que fazer uma escolha. E das escolhas que eu pude fazer, essas são as minhas melhores opções. Então, quem queria saber, quem queria ter a nossa colinha, essa é a nossa colinha. Agora, o que eu tenho encontrado muito são os votos brancos e nulos, infelizmente. Aí eu queria te mostrar um videozinho para terminar essa minha parte sobre conscientização política, e cada um vai fazer o que quiser, o que acha que deve fazer, lembrando que de tudo que fazemos, prestamos contas a Deus, e amanhã colheremos o fruto das nossas decisões certas ou erradas. A gente, a família, a nação e as gerações que vêm. Pode passar o videozinho, por gentileza. Não, gente, não sai correndo, não. Cumprimenta aí pelo menos umas 5 pessoas. Amém?